Olá, muito boa noite para você. Boa noite, o Repórter Brasil começa agora. Todo mundo já ouviu falar em cobertor curto, né? Quando a solução prevista é menor do que o problema. Isso se aplica sempre ao orçamento. Sempre há mais necessidade do que dinheiro disponível. Pois é, e o governo está discutindo exatamente ajustes no orçamento diante do dilema: como manter investimentos e programas importantes sem gastar demais. E mais. Levantamento realizado em São Paulo mostra que policiais militares só ligaram câmeras corporais em metade das operações. Com o fim do modo de gravação de rotina, a gente não tem nem a pequena evidência que já existe atualmente, que é da gravação com baixa qualidade e sem áudio. Ordem dos Advogados do Brasil entra na discussão e fecha a posição sobre o projeto de lei que aumenta as penas para o aborto. Tratamento desumano, degradante, equivalente à tortura, que hoje repudiamos e combatemos. Apesar das campanhas, ainda tem muita gente soltando balões, que são verdadeiras ameaças para aviões, matas e residências. Um exemplo do perigo ocorreu no domingo passado em São Vicente, no litoral de São Paulo. Um grande balão caiu sobre 5 moradias em uma comunidade. Chuva forte volta ao sul e o pesadelo das cheias parece que não tem fim. Teve rio que voltou a passar da cota de inundação. Em alguns dias, esse volume de água vai chegar ao Rio dos Sinos e depois ao Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. Entra em operação o gabinete que pretende reduzir efeito da seca e das queimadas no Pantanal e na Amazônia. Banco de dados do Piauí ajuda a devolver aos donos celulares levados por ladrões. Mais de 6 mil celulares recuperados em operações policiais foram devolvidos. O Rio Grande do Sul registrou fortes chuvas nesse fim de semana e algumas regiões voltaram a enfrentar enchentes, como as cidades de Três Coroas e Igrejinha. Que estavam nas primeiras atingidas lá. A gente vai conferir a reportagem completa sobre esse assunto da Bruna Cinieri. Nada sobrou da casa de Lauro depois das enchentes que atingiram a cidade de Igrejinha, na encosta da Serra Gaúcha, no mês de maio. Na madrugada, mais de 130 centímetros de chuva voltaram a cair na cidade. Eu não esperava que ia dar água assim, porque a chuva parecia ser fraca, né? Mas dali a pouco começou a vir aí o que estava chovendo, os milímetros, né? E passou de 100 milímetros, daí a água saiu por toda essa rua aí, e invadiu aqui de novo, né? Para reconstruir, eu tenho ideia de fazer alto, fazer uns 2,5 metros de altura, né? Que daí deixar aberto embaixo, que daí a água vai correr e não vai dar mais esses danos, né? O nível do rio Paranhana, que passa por Igrejinha e Três Coroas, chegou a quase 6 metros, ultrapassando a cota de inundação após as chuvas do fim de semana. Em alguns dias, esse volume de água vai chegar ao Rio dos Sinos e depois ao Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. Temos um trabalho contínuo aqui no rio Paranhana, que é conhecido por desassoreamento, em que nós fazemos a limpeza da calha do rio, justamente para melhorar a vazão e o fluxo d'água, né? E vínhamos executando em intensidade esse trabalho depois do dia 2 de maio e tenho convicção de que esse trabalho que foi executado ao longo desses mais de 30 dias permitiu uma melhor vazão e diminuiu em muita intensidade do evento que nós tivemos aí no dia 16 de junho. Em Três Coroas, as correntezas do rio Paranhana chegaram até a casa de José Cosme, que teve que deixar o local às pressas na última noite. O rio já está cheio, qualquer chuvinha agora ele sai de novo. Daí o cara não sabe se sai, se não sai, está nessa confusão agora. A tragédia fez com que Evandro, que também teve a casa invadida pelas águas, pensasse em deixar a região. A gente fica apreensivo, com pensamento até de sair da cidade, porque é complicado, né? E um prédio histórico do centro de Porto Alegre que estava alojando desabrigados foi desocupado por ordem do governo do estado. A gente vai saber mais detalhes agora ao vivo com a Bruna, que está lá no sul. Bruna, muito boa noite para você. Olha, que bom ver essa imagem do mercado iluminado e seco em volta, né? Fazia tempo.
É verdade, Porta Nova. Boa noite para você, boa noite para a Yara. Pois é, o mercado está aqui atrás da gente e a gente veio aqui para o Centro Histórico por causa desse prédio que foi desocupado, que tinham cerca de 100 famílias. Ele era da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, e foi ocupado aí no domingo pelo Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas, o MLB. O governo do estado retirou essas pessoas porque falou que o local era inseguro e tinha inclusive podia ter queda de marquises. Aqui atrás do mercado também tem outro prédio que foi ocupado dessa vez pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto no sábado, dia 8. Esse prédio é do Instituto Nacional do Seguro Social. Ele ainda está com a ocupação. O INSS disse que esse prédio vai ser destinado aí para o programa Imóvel da Gente, mas não tem condições de atender essas pessoas. E esse imóvel ainda está em tratativas aí com o movimento para depois se transformar numa moradia popular. E é importante falar, né, que todos esses imóveis, essa é uma questão assim do poder público liberar esses imóveis para moradia social, para cumprir a função social aí dos imóveis. É isso que eles estão reivindicando. Eu volto com vocês. Obrigada, Bruna. E os moradores dos bairros Humaitá e Vila Farrapos, na zona norte de Porto Alegre, ainda enfrentam ruas superlotadas pelos descartes da enchente. Várias dificuldades continuam depois da catástrofe climática. A TVE do Rio Grande do Sul mostra pra gente agora. Vamos indo lá. Dona Conceição se equilibra nas tábuas para sair da rua onde vive há 40 anos. O estofado florido de que tanto gostava e parte da mobília do primeiro andar estão descartados em frente ao portão. A casa também é local de trabalho. Ela é costureira, mas ainda não consegue receber os clientes. As pessoas não podem vir aqui por causa do lixo. Como é que vai fazer, né? Como é que eu vou trabalhar? Tá difícil, né? Faz mais de 15 dias que tá tudo isso aí, ó. Um cheiro insuportável. Voltou a chover em Porto Alegre e a previsão é de vento forte e possíveis alagamentos nos próximos dias. Além disso, a quantidade de entulhos que fecha ruas como essa aqui, a Arno Capel, atrapalha a população que tenta voltar para sua rotina. Paulo tem uma empresa que confecciona uniformes. A água chegou ao teto, levando embora 5.000 encomendas prontas. Familiares e amigos fizeram um mutirão e a limpeza foi concluída. Mas as pilhas de entulho impedem a chegada dos caminhões dos fornecedores. São quase 50 dias com a empresa fechada. Eu preciso vender, eu preciso meu novo normal, né? Mas o cliente não consegue chegar até aqui, nem eu. A transportadora não consegue trazer os tecidos para cá porque eles não querem vir entregar aqui, não tem acesso. Do outro lado, a praça está coberta de resíduos. Próximo dali, na rua Frederico Mendes, os caminhões do Departamento de Limpeza Urbana estavam carregando os entulhos até um terreno na rua Voluntários da Pátria, local que a prefeitura está chamando de Bota Espera. Depois, os resíduos seguem para o aterro em Gravataí. De acordo com o DMLU, a Força-Tarefa de Limpeza tem um cronograma e a Zona Norte está na lista de locais atendidos nesta semana. Mais de 1.000 garis estão atuando nos bairros afetados, mas não há previsão de conclusão dos trabalhos. E o retorno das operações da SEASA em Porto Alegre foi muito aguardado. Mais de um mês operando numa estrutura improvisada. A gente mostrou aqui, inclusive, no município vizinho de Gravataí, depois da sede lá na Zona Norte, a sede original, na capital, ter sido atingida pela cheia. E apesar do espaço ainda não estar como antes, o dia foi de comemoração. Veja na reportagem da TVE do Rio Grande do Sul, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. Além das frutas e verduras, os trabalhadores da SEASA também carregavam satisfação com o retorno das operações em Porto Alegre. Aqui é melhor, sempre foi melhor. Bem melhor que lá, que nós estávamos lá em Gravataí lá. Por quê? Porque lá era cheio de buraco, né? E aqui é tudo assaltado, bem melhor. A SEASA conta hoje com aproximadamente 900 carregadores. A maioria mora próximo à sede. A Central de Abastecimento Gaúcha gera em torno de 10.000 empregos diretos e 80.000 indiretos, envolvendo
300 empresas atacadistas e cerca de 1.500 produtores cadastrados. O recomeço das atividades na capital é a garantia da continuidade de emprego e renda, mas ainda há muito a ser feito na infraestrutura do local. Com as inundações no mês de maio, o nível da água que atingiu o complexo chegou a quase 3 metros, causando vários estragos. Nossa estimativa é que nós precisaremos a curto e médio prazo algo em torno de 64 milhões de reais para recuperar todo o complexo. A gente está começando a operar hoje sem energia elétrica, né? As nossas subestações elas estão secando, nós tivemos que lavá-las, elas estão secando. Durante os 39 dias em que a Ceasa funcionou na estrutura improvisada no município de Gravataí, foram comercializadas 14 mil toneladas de produtos, o equivalente a apenas 35% do que é vendido mensalmente aqui na sede do bairro Anchieta. A redução na sua capacidade de operação, somada aos prejuízos da produção agrícola no estado com a enchente, gerou a escassez de alguns alimentos e a consequente elevação no preço de produtos, principalmente folhosas, como alfaces, rúculas, couve e agrião. Quando a gente volta para casa, é a segurança de que os negócios vão continuar, né? De que as pessoas vão ter os seus empregos. A grande maioria dessas pessoas moram no Maitá, no Sarandi e em Canoas, especialmente no Rio Branco e na Matias Velho, que foram fortemente atingidos. Imagina essas pessoas tendo que reconstruir as suas vidas e sem emprego. Pois é, a gente está vendo a comemoração na volta da Ceasa lá no Rio Grande do Sul e há alguns dias voltou o mercado público, que é um dos símbolos, né? E agora está retomando as atividades. A gente foi lá fazer uma reportagem e você confere agora. Carol faz parte da 4ª geração da família que trabalha no mercado público de Porto Alegre. Após as inundações e perda de grande parte do estoque, ela faz os ajustes finais. Terça-feira a gente está aí com tudo, assim, a gente espera todo mundo aí, a gente está muito animado, assim, parece que a gente está reabrindo de novo pela primeira vez. Não deixa de ser, né? É isso, a gente está, é uma primeira vez, é uma nova história que a gente vai escrever agora. A parte térrea do mercado público de Porto Alegre, o mais antigo do país, ficou completamente alagada e está em obras para retornar às atividades. Os restaurantes do 2º andar e as lojas voltadas para a rua já estão funcionando. Um alívio para os comerciantes após 40 dias sem faturamento. A expectativa foi bem maior do que eu imaginava. Veio muita gente, muitos clientes vieram, inclusive superou minha expectativa do povo que chegou até aqui. Foi muito bom, estamos muito felizes pela reabertura do mercado. Quem já frequentava o mercado fez questão de voltar para valorizar os comerciantes. Aqui é um ponto muito gostoso, sempre foi, né? Desde 92 a gente frequenta aqui, quando nós viemos para Porto Alegre. E ver como é que ficou isso aqui depois dessa tragédia toda que aconteceu e também para dar uma força do jeito que a gente pode, frequentando para esse pessoal que vem dessa calamidade no peito, né? É isso aí. Eu estou vindo aqui sendo solidário, fazendo a minha parte, trazendo turismo solidário, vou almoçar aqui para deixar um pouco de receita aqui para esse restabelecimento. Legal, muito bacana. Agora a gente tem que falar de previsão. Boa noite, Lara, porque choveu no fim de semana. Exato. E a semana deve ter mais chuva, é isso? Tem mais chuva, sim. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. A gente vê que aos poucos, né, o estado vai voltando ao normal, mas a gente ainda não pode descansar porque vem outra frente frio que já chegou e aqui ainda continua causando chuva. E a gente vai para o mapa para dar uma olhadinha onde é que essa chuva pode ser mais forte amanhã. Perfeito, vamos lá. A gente vê que toda essa área aqui em verde no Rio Grande do Sul é chuva, só que ainda é uma chuva isolada em algumas áreas. Agora a gente tem que ficar atento para essa área aqui em azul. Essa área, sim, é onde a chuva deve apertar, aquela chuva que fecha o tempo mesmo. Então, é ali entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina e também uma parte do Paraná, mais ao oeste do estado. Uhum. Então, nessa área, sim, a gente deve ficar atento ainda, porque ainda tem chance de muita coisa pode acontecer, muita água ainda pode chegar. E a gente vai também dar uma olhadinha no mapa do CEMADEM, porque ele, sim, alerta para os riscos ainda de desastres, o que ainda pode acontecer por lá. Riscos de alagamentos altos ainda no centro-norte do estado e também aqui em parte do sul de Santa Catarina. Certo. Essa é a previsão para amanhã. Sempre muito atingida pelas chuvas fortes, sempre muito problema lá. Exato. E nessa área também a gente tem áreas de serra, né? Algumas regiões de serra, áreas de risco também, que também estão, então, com riscos de deslizamentos.
E aí, se você mora nessa área, é até bom ficar atento a alguns sinais. O deslizamento, antes de acontecer, ele dá alguns sinais. Então, a gente vai para uma outra tela aqui. Porque se você estiver nessa região e perceber, então, trincas nas paredes, portas emperrando, rachaduras no solo, a gente já mostrou isso aqui outras vezes, né? Mas não vale sempre o reforço. Poste, árvore inclinando, estalos pela casa também, percebeu qualquer um desses sinais aqui, entre em contato com a Defesa Civil, o número é 199. Ficar atento para receber o alerta e poder sair, porque deslizamento é diferente de água que sobe devagar. Deslizamento uma vez já vai tudo. Isso, solo encharcado, então, é um risco grande. Agora a gente só volta ali para o mapa, porque a gente falou bastante de chuva, mas toda essa área aqui na região central do país é onde a chuva não está chegando. Isso. Chuva não chega, a umidade fica baixa, solo seco, aí o risco já é outro. Risco de queimadas, e a gente segue também acompanhando isso, né? Inclusive, hoje começou o trabalho daquela sala de situação que a gente comentou aqui na sexta-feira, né? Que foi criada pelo governo federal para definir ações de combate e também de prevenção aos incêndios florestais. O grupo de técnicos de 19 ministérios tem um foco inicial no Pantanal e Amazônia. A primeira missão é simplificar as normas para contratar serviços, equipamentos e também brigadistas. Os modelos climáticos apontam seca extrema para a Amazônia e Pantanal ainda este ano. Com o acumulado de queimadas que já foi registrado, a preocupação aumentou. Juntos, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul concentram 78% do Pantanal. E só este mês foram mais de 2.600 focos de incêndios. Crescimento de mais de 1.000% em relação ao ano passado, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Com mais de 7.500 focos de calor, Mato Grosso é o estado com maior número de queimadas do país. Em seguida está Roraima, com cerca de 4.600 focos. A grande quantidade de incêndios no estado coloca também a Amazônia no centro das discussões. Apesar da queda no desmatamento, a área degradada ainda é grande. Pesou na conta semanas de floresta queimada em Roraima entre março e abril. O fogo em 2024 deu à Amazônia a maior área destruída dos últimos 15 anos. De acordo com o governo, o objetivo da sala de situação é trabalhar de forma preventiva e permanente. A iniciativa é coordenada pela Casa Civil da Presidência da República. O governo federal assinou hoje o contrato que destina recursos do Fundo Amazônia para o combate ao crime organizado na região. A ação autoriza o Banco Nacional de Desenvolvimento a destinar mais de 318 milhões de reais para reforçar a segurança na Amazônia. O acordo que estabeleceu o valor foi firmado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento e o Ministério da Justiça e Segurança. A ideia é ampliar e facilitar o intercâmbio de informações de segurança entre as forças federais representadas pelas forças que estão na Constituição, assinaladas nominalmente, os representantes das secretarias de segurança pública dos 9 estados da Amazônia Legal e representantes, isso é muito importante, dos demais países que compõem o bioma. Os recursos aportados no Fundo Nacional da Amazônia são usados para financiar o combate ao desmatamento e alavancar o desenvolvimento sustentável na região da Amazônia. São 111 projetos apoiados e, dentre outras frentes, trabalham também com a preservação da maior floresta tropical do mundo, que tem 60% da extensão total localizada em território brasileiro. Hoje, durante a cerimônia de assinatura do contrato, que ocorreu no Palácio do Planalto, o presidente Lula cobrou que haja mais agilidade e menos burocracia na execução do plano. A gente está aprendendo que tudo que é para construir demora muito. E tudo que é para destruir acontece rapidamente. Então é importante que a gente apresse um pouco o processo de construção, menos reunião, menos burocracia, menos papel e fazer as coisas acontecer. Servidores da área de meio ambiente vão pedir que a Polícia Federal investigue as circunstâncias da morte de um experiente ambientalista e brigadista em Tocantins. Sidney de Oliveira Silva foi executado no sábado com 2 tiros em frente à casa da irmã, na cidade de Formoso do Araguaia. Ele era conhecido pelo trabalho de defesa da Ilha do Bananal.
A polícia ainda não conseguiu identificar o autor do crime. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a vítima teria sido atingida por uma espingarda. O disparo provavelmente partiu de imóvel abandonado, localizado em frente ao local onde Sidney morreu. Em nota, o IBAMA se solidarizou pela morte e disse que Sidney trabalhava como brigadista temporário em combates a incêndios florestais. A atuação dele foi voltada para o combate de queimadas, caça e pesca ilegais em terras indígenas da ilha do Bananal. Os embates mais recentes diziam respeito à criação de gado na região. Por isso, a Associação Nacional dos Servidores de Carreira de Especialista em Meio Ambiente vai pedir para que as investigações sejam conduzidas pela Polícia Federal. O trabalho do brigadista ele precisa ser protegido, né? Ele está atuando ali em nome do Estado. Então, a gente quer que esses brigadistas façam seu trabalho sem correr nenhum tipo de risco. Então, é por isso que a gente quer que essas investigações ocorram de maneira célere e que seja dada pela via federal. No próximo bloco, a gente volta a falar sobre o aborto e mostra como são as leis em outros países em relação a esse tema, né? Exatamente, tem país que voltou atrás, deixou a lei mais rígida, outros que flexibilizaram. Tem muita coisa para falar e vamos falar também sobre FGTS. Intervalo, 2 minutos e a gente está de volta. Eu fui filho da empregada doméstica, imigrante paraibana, que veio para São Paulo, que foi morar em ocupação. Saiu da periferia, passou pela universidade, até chegar ao lugar que ocupa hoje, a Assembleia Legislativa do Paraná. Com vocês, o deputado estadual Renato Freitas. Aquilo que fundamenta a minha existência política é, de fato, demonstrar todas as mazelas que existem por detrás dessa democracia de faz de conta. Terça, 11 da noite, Dando a Real comigo, Leandro Demore, na TV Brasil, a tela da gente. Você conhece alguma potência mundial que não tenha um exército pronto para defender a pátria? Que não esteja preparado 24 horas por dia? Pois é, não existe. O Exército Brasileiro é uma instituição de Estado que trabalha no presente, com o olhar no futuro. As ações junto à sociedade mostram que somos um exército atuante e comprometido com a nação. Exército Brasileiro sempre pronto, preparado para o futuro. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. As manhãs da TV Brasil começam com educação, documentários, cultura, turismo, música, culinária e os biomas brasileiros. Conteúdos da Rede Nacional de Comunicação Pública com a cara do país. Você tem um encontro com o Brasil, aqui na tela da gente. Bom dia! Nasli tenta animar Ali. Este é o seu café. Mesmo assim, eu prefiro comer as minhas torradas de sempre. Por isso mesmo, eu fiz do jeitinho que você gosta. Ferman tem um desejo. Mudar toda a nossa rotina para criar uma criança que não é nossa. O que eu quero, Belisa? Eu quero ter um filho. Um milagre. Médico assassino. Ali, você não é um assassino. Hoje, 8 da noite. O projeto de lei que equipara o aborto ao crime de homicídio a partir de 22 semanas de gestação, mesmo em casos de estupro, continua gerando protestos e muito debate no país. A proposta ainda será votada no plenário da Câmara, mas tramita em regime de urgência. Pelo mundo, 11 países além do Brasil permitem um aborto em caso de estupro, anencefalia do feto e para salvar a vida da gestante. Em algumas nações, houve mudanças recentes nas regras sobre o aborto. Nos últimos 30 anos, mais de 60 países e territórios tiveram mudanças para liberar as leis sobre o aborto. 77 países permitem o aborto quando solicitado pela gestante. Estamos falando de 662 milhões de mulheres nesta região, ou 34% das em idade reprodutiva do planeta. Outras 457 milhões de mulheres vivem em 12 países onde o aborto é permitido por razões como idade, status econômico e
estado civil da grávida. O aborto por motivos de saúde é permitido em 47 países, onde vivem 226 milhões de mulheres. A lei brasileira é de 1940 e foi adotada para salvar a vida da gestante. 44 nações estão nessa categoria, sendo que 12 também permitem o aborto em caso de estupro ou em determinados diagnósticos do feto, como anencefalia, caso do Brasil. Agora, a bancada conservadora quer limitar o direito ao aborto. Já existe viabilidade de vida, segundo a gente viu aqui nessa sessão, né, fora do útero de uma criança com cerca de 22 semanas. Esse é o ponto. Então, é você matar ali dentro ou você matar fora. A proposta gerou reação de entidades defensoras dos direitos das mulheres e militantes dos direitos humanos. A 22ª semana é um prazo extremo, porque justamente é o prazo em que chegam as mulheres e as meninas vítimas de violência, de estupro. Geralmente são situações de grande trauma, então no caso das meninas elas nem sabem que estão grávidas, nem conseguem identificar o que viveram era necessariamente uma violência. E quando sabem que é uma violência, o trauma as silenciam, né? Elas querem esquecer o fato. Uma pesquisa feita no site da Câmara dos Deputados aponta que 88% dos participantes discordam totalmente do projeto porque ele criminaliza as mulheres que decidirem interromper a gravidez após 22 semanas de gestação. Leis que limitam o direito ao aborto foram aprovadas em países como Estados Unidos, El Salvador, Polônia e Nicarágua. Inclusive, na Nicarágua, o aborto é totalmente proibido, assim como em outros 20 países onde vivem 111 milhões de mulheres. Nós temos casos muito difíceis, por exemplo, na América Central, como é o caso da Nicarágua, que o aborto é proibido em qualquer situação. E aí, tristemente, é o país também que mais tem estupro de meninas. E as meninas, então, vêm com toda a sua vida interrompida mesmo por violências sequenciais. E o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, voltou a falar hoje sobre o projeto de lei do aborto, que a gente está tratando aqui. Segundo ele, a posição do governo é de que não há clima nem ambiente para que a proposta continue em discussão no Congresso. Também hoje o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou um parecer que considera o texto do projeto inconstitucional. Sobre esse assunto, a repórter Manuela Castro traz os detalhes para a gente. Manu, boa noite. Olá, Yara. Boa noite a você, ao Porta Nova e a todos que acompanham o Repórter Brasil. Os 81 conselheiros da OAB aprovaram o parecer elaborado por 6 conselheiras mulheres. Esse texto diz que o projeto de lei do aborto é inconstitucional, ao comparar o aborto após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio, mesmo nos casos que já são autorizados pela lei, como é o caso do estupro. Para essas advogadas, uma outra questão também é que esse texto impõe uma punição desproporcional às mulheres e às meninas, o que fere a igualdade de direitos. Em resumo, o que a comissão defende é que as mulheres e meninas não podem ser criminalizadas pelo aborto nos casos que já são autorizados pela lei. E que essa questão deve ser resolvida não na forma de criminalizar a mulher, e sim obrigando o Estado a defendê-las contra violências e estupros. Uma das conselheiras que elaborou esse parecer comparou o PL do aborto à tortura. Vamos ver agora o que ela disse. Obrigar essas vítimas ao dever da manutenção da gravidez forçada, proveniente de um estupro ou que resulte grave risco à sua vida, sem dúvidas se alinha àquilo que o Estado brasileiro outrora já vedou em sua norma maior, isto é, a infligência de tratamento desumano, degradante, equivalente à tortura, que hoje repudiamos e combatemos. Bom, é um assunto importante, um assunto que a gente vai debater muito aqui, até porque pesa para o Estado a questão, né? Tem que ser levado ao Estado a questão de realizar esse procedimento e não ficar empurrando para frente, como a gente já tem visto em alguns lugares. A gente viu lá em São Paulo gestantes que tentaram em vários hospitais e não conseguiram, né? Inclusive pararam de fazer o procedimento onde era referência. E aí essa mulher
passa das 22 semanas. Bom, né? Aí cria aquele ambiente, aquele contexto que é o indesejado nessa situação. Bom, a gente muda de assunto depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, que mudou a regra de correção do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O assunto ainda gera algumas dúvidas. Pois é, afinal, o FGTS vai aumentar quando as novas regras começam a valer. Bom, a gente vai explicar tudo agora, então não saia daí. Preste atenção. Você já precisou usar o FGTS? Já. Para que você utilizou? Para pagar a dívida. Como eu saí do emprego agora, né? Aí eu teve que liberar para mim. Eu utilizei o saque mesmo. Só saque FGTS. A nova regra vale para os depósitos futuros, ou seja, não corrige o FGTS de forma retroativa. A partir da publicação da ata da decisão do STF, passa a valer o acordo feito entre a União e centrais sindicais. A correção do Fundo de Garantia deverá acompanhar o IPCA, o Índice Oficial de Inflação do país, e não somente a TR, taxa usada como parâmetro para os juros praticados no Brasil desde os anos 1990. Quando este conjunto não atingir pelo menos a inflação, o Conselho Curador do FGTS deve definir outra forma de compensação. A taxa referencial, na época, não era para ser uma correção, e sim era uma taxa de juros que seria descontada do juro real. Por isso é que você vê que determinados contratos do sistema financeiro são corrigidos pela TR. E aí o fundo de garantia ficou sem aquele retorno que os trabalhadores esperavam. Então hoje, se a inflação está em 4%, 3, alguma coisa, você somando com os 3% e mais a distribuição de lucro, vai dar muito mais do que o rendimento da poupança, né? O FGTS foi criado para dar estabilidade financeira ao trabalhador com carteira assinada. Ele pode utilizar o saldo em algumas situações, como demissão sem justa causa, aposentadoria e aquisição de casa própria. Outra opção é o saque aniversário, anualmente no mês do nascimento do trabalhador. Esses saques das excepcionalidades tem que ver se o trabalhador tem necessidade de poder utilizar aquele recurso para pagar uma dívida, ou mesmo para sobreviver quando tem o desemprego. Então, se por acaso não há essa necessidade, eu acho que é desperdício, porque agora ainda mais que vai ter uma rentabilidade melhor ainda do que a poupança. Verdade. Bom, o presidente Lula se reuniu hoje com ministros da área econômica do governo. Entre os assuntos, o orçamento do ano que vem e os gastos federais. Participaram Fernando Haddad, da Fazenda, Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, Esther Dweck, da Gestão e Inovação em Serviços Públicos e Rui Costa, da Casa Civil. Quem vai nos resumir como é que foi essa conversa, como é que foi essa reunião, é o Antônio Trindade, que está no Palácio do Planalto e conversa com a gente ao vivo. Antônio, muito boa noite para você. Boa noite, Porta Nova, Iara e a todos que acompanham o Repórter Brasil. Foram várias reuniões hoje entre o presidente Lula e a equipe econômica. O presidente pediu empenho na aprovação dos projetos que regulamentam a reforma tributária. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a meta é aprovar na Câmara esses projetos antes do recesso parlamentar em julho. Outra pauta discutida nas reuniões foi o orçamento deste ano e também para o ano que vem. Nessa reunião, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, apresentou o relatório do Tribunal de Contas da União, que aprovou na semana passada as contas de 2023. Uma das preocupações do TCU e do governo são as renúncias fiscais, que diminuíram as contas públicas em 519 bilhões de reais no ano passado. Esse valor engloba a desoneração da folha de pagamento para vários setores da economia. Segundo o TCU, esse benefício diminui a receita e também não vem mais apresentando os resultados esperados. Esse tema divide o Executivo e o Legislativo e foi parar no Supremo Tribunal Federal. O ministro Cristiano Zanin concedeu prazo até agosto para que os dois poderes entrem em um acordo. Hoje, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, disse que vai se reunir com o presidente Lula para discutir a questão. O ministro Fernando Haddad também falou sobre a queda na carga tributária no ano passado. Vamos ver o que o ministro disse. Foi considerado pelo presidente bastante significativo, à luz
das reclamações que o próprio presidente nem sempre compreende de setores isolados que foram, enfim, instados a recompor essa carga tributária que foi perdida. Então, a redução da carga tributária foi um tema em 2023, o patamar das renúncias fiscais em 519 bilhões e a evolução de algumas despesas. Foi uma primeira reunião muito produtiva para que o presidente tivesse total familiaridade com o que vem acontecendo na execução desse ano e nos preparativos para que nós possamos elaborar uma peça orçamentária que garanta os direitos das pessoas e o espaço discricionário para investimento o ano que vem. No próximo bloco, a gente vai falar das câmeras, colocadas nos policiais militares, que tem dado polêmica. Até porque saiu um levantamento mostrando que, nos casos analisados em São Paulo, apenas metade das operações tinham câmeras ligadas. E aí se pergunta, para que câmera, se não vai ligar? A gente vai falar sobre isso depois de 2 minutos. Na TV Brasil, o Brasileirão Série B ao vivo. Hoje tem Chapecoense e Operário. Amanhã, Novo Horizontino e Amazonas. E quarta, Botafogo e Ponte Preta. Fique de olho em cada lance. Aqui, na tela do nosso futebol. Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa, o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento, seja mesário voluntário. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Cultura e toda a diversidade em forma de conteúdo. Bem-vindos à nossa TV Brasil. A tela que todos podem assistir juntos. A qualquer hora. Em qualquer lugar. Uma tela com a nossa cultura. O nosso povo. A nossa cara. As nossas paisagens. TV Brasil, a tela da gente. Bom dia. Nasli tenta animar Ali. Este é o seu café. Mesmo assim, eu prefiro comer as minhas torradas de sempre. Por isso mesmo, eu fiz do jeitinho que você gosta. Ferman tem um desejo. Mudar toda a nossa rotina para criar uma criança que não é nossa. O que eu quero, Belize? Eu quero ter um filho. Um milagre. Médico assassino. Ali, você não é um assassino. Hoje, 8 da noite. A gente volta com as notícias internacionais. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dissolveu o gabinete de guerra. O anúncio ocorre em meio a pressões internas e externas sobre o governo. Esse é um dos assuntos do nosso giro internacional, mas tem outros também. O gabinete de guerra foi criado em outubro do ano passado, logo após os ataques do Hamas contra Israel. Mas sofreu uma baixa na semana passada, quando o ex-ministro Benny Gantz abandonou o Conselho de Guerra e também o governo. Gantz era visto como a voz moderada do grupo. Ao sair, ele acusou Netanyahu de estar mais preocupado com seu futuro eleitoral do que em garantir o cessar-fogo e a libertação dos reféns. Com a saída de Gantz, Netanyahu passou a sofrer pressão da ala de extrema-direita que faz parte do governo dele e que defende a continuidade da guerra e a ocupação de Gaza por colonos judeus. O grupo extremista também é contra a pausa diária anunciada ontem pelo Exército de Israel para facilitar a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Nos Estados Unidos, o governador de Maryland, Wes Moore, perdoou mais de 175 mil condenações leves por porte de maconha e diz que o objetivo é mostrar o impacto desproporcional que a política de drogas teve sobre as pessoas negras no estado.
Em 2022, a população de Maryland votou pela legalização do uso recreativo de maconha por pessoas adultas. Segundo a União das Liberdades Civis, uma pessoa negra nos Estados Unidos tem 3 vezes mais chances de ser presa por uso de maconha que uma pessoa branca. No Equador, um deslizamento de terra deixou 7 mortos na cidade de Banhos, na região central do país. Outras 17 pessoas foram levadas ao hospital e 10 permanecem desaparecidas. Fortes tempestades deixaram vários países das Américas do Sul e Central em alerta para deslizamentos no fim de semana. Voltando ao Brasil, um levantamento feito pela Defensoria Pública de São Paulo aponta que policiais militares do estado só ligam as câmeras corporais em metade, 50% das ocorrências. O órgão analisou imagens de 40 casos. Em metade deles, só havia gravação de rotina, sem o acionamento do modo intencional, que grava com som e maior qualidade de imagem. Hoje, as câmeras usadas pela PM Paulista gravam de modo ininterrupto, mas em baixa definição e sem áudio. Hoje o estado de São Paulo tem esse modelo de gravação automática ininterrupta, que grava o turno inteiro e quando o policial vai fazer uma ocorrência, ele tem que acionar o botão da sua câmera para melhorar a imagem e começar a gravar o som. E aí a gente identificou, na metade dos casos, que a gente conseguiu acessar, que os policiais não acionam a câmera quando deveriam acessar. Significa que a gente não conseguiria entender a dinâmica dessas ocorrências, nem verificar a veracidade da informação que a pessoa presa nos relata, se não fosse a gravação ininterrupta. Então, a gente só conseguiu entender qual era aquela ocorrência de fato, como é que o policial se comportou, como é que a pessoa se comportou, porque estava gravando o tempo todo. Então, significa que a gente vai correr um risco muito grande, tanto para a questão do controle do uso da força, quanto para importância das câmeras corporais como elemento probatório nesse novo modelo que o Estado de São Paulo está propondo, que vai depender de um acionamento manual ou remoto, né? Bom, e essa é a palavra de uma das defensoras lá, a gente viu a Fernanda falando ali sobre essa polêmica lá no Estado de São Paulo. E a gente vai ver agora também um VT sobre esse assunto, né? Porque o apontamento da Defensoria vem no momento em que o governo paulista acaba de realizar um pregão para comprar 12 mil novas câmeras corporais para substituir os 10 mil equipamentos utilizados atualmente, que estão em uso. O edital de contratação flexibiliza o uso das câmeras e deixa a cargo do policial ou da central de comando acionar o equipamento. Os novos equipamentos não gravarão de modo contínuo e serão ligados pelos próprios policiais ou de modo remoto, o que contraria a recomendação do Ministério da Justiça para a gravação completa do turno dos agentes. De acordo com o governo de São Paulo, o acionamento será obrigatório. Este ano, o Superior Tribunal de Justiça absolveu um homem acusado de tráfico de drogas. Como os policiais não usavam câmeras corporais no momento da abordagem, a maioria dos magistrados entendeu que, ao abrir mão das câmeras, o Estado escolheu não produzir provas capazes de sustentar a denúncia. O policial pode acabar não gravando uma interação com o cidadão, uma abordagem, por motivos muito legítimos. Imagina, por exemplo, o policial saindo de uma viatura para responder uma questão de urgência, com tensão, ele pode acabar esquecendo de cumprir o protocolo operacional e não acionar a câmera. Mas isso também pode acontecer, obviamente, por questões não legítimas. Um policial que quer agredir durante uma abordagem, um policial que vai cometer um ato de corrupção. Nos momentos em que a gente não tem essa gravação, com o fim do modo de gravação de rotina, a gente não tem nem a pequena evidência que já existe atualmente, que é da gravação com baixa qualidade e sem áudio. Em resposta, o governo de São Paulo afirma que as novas câmeras em licitação representam um avanço em relação às anteriores, com aumento de qualidade de som e imagem, reconhecimento facial e leitura de placas de veículos. Todos os anos aumenta o número de soltura ou de balões soltos aí na época de festa junina. Mas por trás desse hábito, que parece uma brincadeira aparentemente inofensiva, se escondem perigos muito grandes e reais. A gente vai acompanhar na reportagem. Soltar balões pode ser um passatempo perigoso. Embora muitas pessoas se dediquem a esta prática, na verdade ela é um crime, tipificado em lei e que pode resultar em multa e até 3 anos de prisão. A ameaça ocorre quando o balão inflamável e alimentado por uma chama
cai sobre a vegetação ou áreas habitadas. Também na aviação civil, têm sido cada vez mais frequentes os casos de voos ameaçados por balões que podem cair sobre aviões na pista ou serem sugados para dentro das turbinas. A soltura de balões, para muitos, é algo bonito e inofensivo. Porém, por trás deste hábito, se escondem perigos reais. O balão pode trazer prejuízos ao patrimônio das pessoas, ao patrimônio público, o que pode cair, por exemplo, numa refinaria, pode cair numa indústria química, pode cair ou se chocar com uma aeronave em voo. Então, quem faz isso, soltar balões, está assumindo o risco de causar mortes, de causar grandes prejuízos. De acordo com o CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba lideram o ranking de soltura de balões nesta época do ano. Um exemplo do perigo ocorreu no domingo passado em São Vicente, no litoral de São Paulo. Um grande balão caiu sobre 5 moradias em uma comunidade. Por sorte, o artefato apagou antes de cair e ninguém ficou ferido. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, somente em São Paulo houve um aumento de 135% no número de autos de infração de solturas de balões neste ano. Foram registradas 40 autuações entre janeiro e maio. Balão mata, isso é o mais importante que a gente tem que dizer. Mata vidas, sejam humanas ou de animais, e também a flora e a fauna, né? No passado, se isso foi considerado normal, hoje não deve ser mais considerado. Então é papel dos pais também educar as suas famílias, as mães, os filhos, as crianças, para que isso realmente não seja reproduzido nos próximos anos. Morreu hoje mais um policial que participou de uma operação da PM no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, na semana passada. 24 pessoas foram presas durante a ação da polícia. O sargento do Batalhão de Operações Especiais, Rafael Wolfgang Dias, de 37 anos, estava internado no Hospital Federal de Bom Sucesso em estado grave. Ele é o segundo policial que morre depois de ter sido baleado na terça-feira passada, durante uma operação da PM no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Outro sargento do BOP, Jorge Galdino Cruz, acompanhava Rafael na operação e faleceu logo após ter sido atingido por tiros. De acordo com a polícia, os agentes foram atacados por homens armados quando buscavam esconderijo de criminosos que mantêm um controle armado ilegal nas favelas da Maré. Outros 4 suspeitos morreram durante a operação e 24 foram presos. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo monitore todas as comunicações verbais ou escritas do ex-policial militar Rony Lessa, réu confesso no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Há poucos dias, o mesmo ministro Alexandre de Moraes autorizou a transferência, que ainda não aconteceu, de Rony Lessa, do Presídio Federal de Campo Grande, para a penitenciária de Tremembé, em São Paulo. Pela decisão de hoje, Lessa deve ser mantido sob monitoramento de áudio e vídeo no parlatório, onde ocorrem as visitas, e também nas áreas comuns do presídio. Mais detalhes você confere na Agência Brasil, está aí na tela para você, agenciabrasil.ebc.com.br. Daqui a pouco, a partir das 9 da noite, tem Série B ao vivo aqui na tela da TV Brasil. A Chapecoense recebe o Operário de Ponta Grossa pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão começa com o pré-jogo às 8h45 da noite. E a gente vai direto lá para a Arena Condá, antigo estádio Índio Condá, era esse o nome anterior. Agora é Arena Condá, quem está por lá é o Igor Santos. Igor, muito boa noite. A Arena vai receber mais um jogo importante pela Série B. Boa noite para vocês, boa noite a todos que nos assistem em casa. Assim, 9 horas da noite, Chapecoense encara o Operário de Ponta Grossa do Paraná aqui na Arena Condá. Um jogo que, enfim, né, nesse momento os times têm poucos pontos separando os dois na tabela, são 4 pontos, mas o Operário com 18 é o 5º colocado, enquanto a Chapecoense com 14 está em 12º, ou seja, na tabela existe uma diferença de posições aí considerável. Aqui em Chapecó está chovendo muito desde que a gente chegou ontem, enfim, o clima agora, a chuva deu uma trégua
trégua rápida, né? Mas tem a expectativa de se continuar chovendo durante o jogo. E aí o confronto de dois times com fortes defesas, né? O Operário sofreu apenas 5 gols, o Chapecoense sofreu apenas 8. Então vamos ver se de repente nessa noite a tendência se inverte. Yara Portanova. Tá certo, muito obrigado. Olha, tem jogo, tá bonita a arena lá, toda iluminada para o jogo de daqui a pouco você vai acompanhar aqui na TV Brasil. O celular hoje tem um uso indispensável na vida de quase todo mundo, né? É verdade. Em Teresina, no Piauí, o programa de restituição dos aparelhos pela Secretaria de Segurança Pública tem conseguido devolver a alegria do passatempo, claro, de muita gente. Vítima de assalto ocorrido há quase 3 anos, Eliane já havia perdido a esperança de reaver o celular, que ele foi levado por assaltantes quando ela saía de casa. Eu estava indo para a faculdade quando 2 elementos chegaram numa moto, botando arma na minha boca. Passa o celular, eu passei. Aí, quando foi agora, 3 anos depois, me mandaram a mensagem daqui pedindo para mim comparecer, para mim vir pegar o aparelho. Eu fiquei muito feliz, né? Antônio também ficou surpreso com a convocação feita pela Secretaria de Segurança para que comparecesse ao mutirão para receber o bem roubado há 1 ano, enquanto ele trabalhava. Nesse dia eu fui deixar uma passageira pegar a filha dela na casa da sogra dela. Quando a menina montou na moto, que a gente foi saindo, 2 caras vieram na esquina em outra moto, mandou deitar no chão, levaram meu celular da passageira e o da filha dela. Desde que o protocolo foi criado e implementado pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí, mais de 6.000 celulares recuperados em operações policiais foram devolvidos. Todas as vítimas elas foram notificadas via WhatsApp. As que não foram notificadas foi porque elas mudaram o telefone, não atualizaram o boletim de ocorrência. No entanto, nós lançamos um edital de convocação nas nossas redes sociais. Através do protocolo, a Secretaria de Segurança Pública do Piauí montou um banco de dados que inclui o número de registro de cada aparelho, o que permite à polícia saber exatamente onde foi parar cada celular roubado ou furtado e com quem ele está. Devido aos resultados positivos, que incluem a redução desse tipo de crime no Piauí, outros estados pretendem adotar a estratégia piauiense. O interesse nosso é aplicar isso em São Paulo. Nós já estamos desenvolvendo essa possibilidade por meio da Secretaria de Segurança Pública, que está dando total apoio às polícias e à Polícia Civil. E é claro que as dimensões são outras, né? Os números são muito outros e a gente tem que entender uma estratégia de aplicar o que está sendo feito aqui, o que está sendo ensinado aqui no nosso contexto policial. E aí, o que achou? Ótimo, né? Boa ideia, né? Quando você perde o celular, você perde praticamente a vida, né? Não, e perde a segurança, porque você tem banco, tem um monte de coisa lá. Bom, e aí o que eles fizeram? Criaram um banco de dados. Quando o pessoal registra na delegacia, já se sabe o dado, o número, aquele e-mail. E aí, ao encontrar, devolve para o dono. É legal, está funcionando. Ótimo. Tanto que está virando exemplo para outros lugares do Brasil. Bons exemplos têm que se espalhar, né? E a gente ajuda aqui a espalhar, porque é muito legal mesmo. Vamos agora falar de outro assunto, vamos falar de saúde, ligado também à segurança pública, né? Porque cirurgias reparadoras para mulheres que tenham sofrido violência doméstica terão prioridade no Sistema Único de Saúde, o SUS. Em 2023, uma mulher foi agredida a cada 3 horas aqui no Brasil. Quem sobrevive a uma tentativa de feminicídio traz no corpo as marcas que reforçam a lembrança da violência. Mulheres negras, pobres e trans acabam carregando o peso maior de uma estrutura histórica de vulnerabilidade. Então a gente está falando de mulheres negras, nós estamos falando das mulheres periféricas, nós estamos falando das mulheres trans, nós estamos falando, não é, das mulheres pobres, nós estamos falando daquelas mulheres que há mais de 5 anos estão no processo de desalento porque não conseguem se reinserir no mercado de trabalho. Então nós estamos falando, né, dessa mulher que já traz, né, tem um trecho da música que diz assim, que traz no corpo essa marca. Agora, mulheres violentadas que necessitem de cirurgias plásticas reparadoras, já previstas na Lei Maria da Penha, terão prioridade entre as operações de mesma gravidade no Sistema Único de Saúde. É o que determina a Lei 14.887, sancionada na última semana. Ela prioriza o atendimento psicológico, social e de saúde à vítima de violência doméstica. Desde a pessoa que está na recepção, o vigilante, pessoas que são contratadas, né, terceirizadas,
pessoas que têm outras parcerias, mas que atendem aquela unidade de saúde ou atendem aquele hospital, é importante que todos, né, passem por uma formação de reconhecimento para poder, né, gerar esse valor, o valor da urgência, da prioridade e da humanidade. Em 2023, pelo menos 8 mulheres foram violentadas a cada 24 horas no Brasil. Esses dados foram coletados pela Rede de Observatórios da Segurança em 9 estados do país. Para quem sofreu violência física e psicológica, essa agilidade para conseguir uma cirurgia plástica vai além da mudança estética. Agora, com uma prioridade, pode ser que a pessoa demore menos a fazer aquela cirurgia e volte a ter uma relação mais saudável consigo mesma. Para o psicológico da mulher, se ver bem, se ver bonita, pode ser que ajude muito a ela seguir com a vida dela. Uma boa iniciativa, né? Agora a gente precisa avançar para que as mulheres não sofram essas violências. Exatamente. Né? Até porque se ela está num quadro em que precisa de uma cirurgia reparadora, imagina o grau de agressão que ela não foi vítima. Fundamental isso. Bom, a gente vai falar agora de um bom assunto, né? No final do jornal, para aliviar. O São João em Caruaru. Começou em abril e o que não falta é animação para ir até o final do mês de junho. Já pensou tanta festa? Pois é, o pessoal tá no gás lá. Bom, agora você vai ver na reportagem da TV Pernambuco, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública, que por lá todo dia é dia de festa. Tradição em fazer festa, o mês de junho é um dos mais importantes do ano para o estado de Pernambuco. Em Caruaru, distante pouco mais de 130 quilômetros do Recife, a capital do estado, a cidade literalmente se veste para as festas juninas. A recifense Mariângela subiu do litoral para o Agreste e tem na ponta da língua os atributos do município que ostenta orgulhosamente o título carinhoso de capital do forró. São João de Caruaru é o melhor do mundo! Eu digo e assino embaixo. O que é que a gente, assim, pra quem gosta de forró, pra quem gosta de São João, o que é melhor de curtir aqui? Tudo. Comida, tudo. Forró, discoteca, tem tudo de bom. Até o encerramento do São João de Caruaru serão 72 dias de festas em um ciclo que começou no mês de abril e invade todo o mês de junho. A cidade está distribuída em 27 polos, todos praticamente lotados, desde os polos mais intimistas até o polo principal, o pátio de eventos, que recebeu o nome em homenagem ao rei do Baião, o pernambucano Luiz Gonzaga. Por falar em pátio, o palco principal da festa, grandes nomes da música nacional como Henrique Juliano, Ivete Sangalo. Tem gente que senta pra beber e nós bebe. E Simone Mendes já animaram a multidão que lota o espaço de mais de 44 mil metros quadrados. E ainda tem muito mais. Luan Santana, Alok, Matheus e Cauã vão se juntar a artistas pernambucanos como João Gomes para agitar a cidade. Tá aí mais uma reportagem do maior São João de Caruaru do mundo. Tá certo? Era isso, certo, né? Era isso. Bom, estiveram hoje com a gente os intérpretes de Libras, Iago Fernando, Ariane Fernandes também. O Repórter Brasil termina aqui. A gente volta amanhã às 7 da noite. Ótima semana para você. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Tchau, tchau.